Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Quando o assunto é religião no mundo Pokémon, a primeira coisa que vem à cabeça é Arceus, é o Pokémon Deus. Até faz sentido com a gente aqui no Brasil, mesmo que teoricamente um estado laico, a gente tem como grande maioria religiões que acreditam em um Deus. Mas, quando a gente fala de Pokémon, vale lembrar que é um jogo que se baseia no Japão, então para falar totalmente sobre esse assunto a gente precisa falar sobre a cultura de lá primeiro. Vamos explorar um pouco as religiões japonesas, e como elas são retratadas, influenciam e aparecem nos próprios jogos de Pokémon. Religião no Japão é um pouco complicada, mas só pra gente que já tem uma forma diferente de ver a religião como um todo. Para esse vídeo eu vou falar em termos mais simplistas pra gente explicar de uma forma fácil. No Japão as pessoas são majoritariamente, mas não exclusivamente, seguidores do Shintoísmo. Ele não é bem uma religião como a gente está acostumado a ver, mas o ponto mais importante é que ele principalmente foca nas suas ações e respeito, na forma que você age. Simplesmente com você respeitando as divindades, tá tudo bem. Eu boto divindades entre aspas aqui porque esses deuses não são vistos como deuses. Kami são parte de um panteão de encarnações, divindades, deuses, espírito de coisas, várias coisas diferentes, mas eles são seres alcançáveis e que estão em todos os lugares. Eles habitam o mesmo mundo que a gente, mas com a sua própria dimensão. Existe até um ditado japonês que fala sobre existirem mais de 8 milhões de Kami. Não é exatamente 8 milhões, mas é basicamente para poder dizer que existem muitos diferentes, vários. Mas por quê? A parte importante é o que é um Kami. A realidade é que tudo tem o seu próprio Kami, tudo tem a sua própria encarnação. Um rio importante para uma cidade, uma árvore importante para uma cidade, ambos têm o seu próprio Kami. Mas não só coisas físicas e visuais, desastres naturais, terremotos têm seu próprio Kami, conceitos como estudo, ele também tem o próprio, e fertilidade, agricultura tem Inari, um Kami, que é até a inspiração do Landorus. E aí é onde começa a ficar fácil de entender como essa religião afeta o mundo Pokémon. A gente olha para esses jogos com um olhar ocidental, esquecendo que o jogo não foi feito com a nossa cultura e lógica em mente. O Landorus ele é perfeito porque ele tem uma clara inspiração em Inari, com o conceito de fertilidade e também demarcações de um Kami que não são só o conceito. A mais identificável, por exemplo, Jinja, um santuário. Santuários são locais onde você vai fazer rituais para poder se comunicar com eles, fazer um pedido, rezar, qualquer coisa. Os santuários eles estão por todo o Japão e são demarcados com portões Tori. Passando por ele depois de se curvar em respeito, você pode entrar na Terra Sagrada. Eles são a porta de transição para o mundo espiritual, onde vivem os Kami. Depois de lá dentro você tem o seu próprio ritual para poder se comunicar com eles, e a forma que cada um deles funciona é independente. Inclusive, vamos voltar ao Landorus que ele fica mais fácil para entender. O Santuário Rico foi um santuário criado para adorar o Grande Landorus, um Pokémon que parou a briga dos ventos poderosos que causavam a destruição na região. Esses dois ventos, Tornados e Thundurus, eles sempre brigavam quando se viam, então se evitavam para evitar Landorus. Por isso, para conseguir invocá-lo, você precisa trazer os outros dois, Tornados e Thundurus, até o seu santuário. Controlar os ventos do leste e oeste para mostrar que você merece a sua atenção. Esse é o seu ritual. Lendários tem sempre uma forma de ritual para ser capturado. Isso se encaixa com essa cultura de Kami. A gente até comenta nesse vídeo aqui sobre o porquê de lendários serem capturáveis, porque pode parecer sem sentido, mas eles são uma divindade e faz até sentido quando você pensa na lógica deles. Mas o Landorus não é o único. Outros que mostram tudo isso, Ho-Oh e Lugia, como eles são diretamente da região de Johto, que é uma região baseada no Japão, até a arquitetura da cidade deixa mais fácil da gente ver isso mais claramente. Ao entrar na cidade de Ecruteak, que é um grande olhar na arquitetura e cultura japonesa. Já na própria entrada passamos por debaixo desse portão Tori, mas hoje a gente vai falar só das torres. Um outro dia nós vamos comentar sobre todas as cidades. A cidade tem como ponto turístico as duas torres que foram construídas 700 anos antes das histórias dos jogos. Para chegar nelas, você ainda precisa subir escadas, já que normalmente santuários são feitos em locais mais altos. Elas foram feitas para simbolizar a amizade entre as pessoas e Pokémon. Muitas pessoas, principalmente os ancestrais do líder de ginásio da cidade, subiam para comungar com os lendários que ali pousavam. Lugia na Torre de Latão e Ho-Oh na Torre de Estanho. Porém, 550 anos depois disso, a Torre de Latão foi atingida por um raio e queimou por completo, sobrando apenas os restos que vimos nos jogos. Porém, para conectar esse com o assunto do vídeo, você deve lembrar de como você invoca os lendários. No caso do Lugia, a terra sagrada dele agora é outro, o Palácio de Ryujin, mas que também é protegida por um monge igual ao do Ho-Oh. Para conseguir se comunicar com eles, tem um ritual próprio.
Ambas as torres são baseadas em 2 templos em Kyoto. A Torre de Latão, que vira a Torre Queimada, é baseada em Kinkakuji e Saiji, 2 templos que foram destruídos por fogo e que têm suas torres irmãs. No caso, Ginkakuji e Toji. Essas 2 torres são inspirações para outra torre, a de estanho. Dá para imaginar que as 2 duplas de torres foram inspirações porque cada uma delas tem algo de especial. Uma delas são as torres com as maiores pagodes, que são esses tipos de andares e não a música, e as torres nos jogos são as maiores torres do mundo Pokémon. Enquanto a outra dupla, cada uma tem uma estátua de um pássaro no topo delas, assim como ambas torres nos jogos têm os lendários. Pokémon é sempre uma mistura de várias coisas. Mas vale mencionar o significado de Ho-Oh e Lugia. A vida e a morte. Por mais que a gente tenha Xerneas e Yveltal, eles são mais vida e a morte como um prenúncio, eles trazem aquilo, os causadores. Ho-Oh e Lugia são o conceito. Ho-Oh, a fênix, que vem à vida, e Lugia, a garça que leva ao fim, a morte. Kami. Eles também eram conhecidos lá no Japão como a dupla do Yin Yang. A gente tem uma dupla do Yin Yang de outro lugar também, o Nova. Mas para saber mais detalhes específicos de como funciona tudo isso sobre os lendários, a gente tem um pouco de mitologia do Ho-Oh e Lugia aqui. Neles são 9 minutos sobre eles, então se você gosta deles, vai lá assistir. Mas com isso, dá pra ver como é que funciona essa questão de Kami. Pokémon lendários, eles são Kami. Existem Kami diferentes para cada coisa, além de vários Kami diferentes para a mesma coisa. Só depende da área. A vida e a morte no Japão e a vida e a morte na Europa. Yin Yang no Japão e Yin Yang nos Estados Unidos. É uma pluralidade sem desrespeitar religiões alheias, exatamente o shintoísmo. Mas vamos comentar sobre o mundo Pokémon, já que existem vários templos nele. E por que cada um deles tem o seu Kami local para representar algo local para eles? Suas histórias, a lore de cada um desses templos é provavelmente a história de como cada um daqueles bichos virou o Kami que eles são. Sempre que você for olhar para um Pokémon lendário, lembra disso? A religião de quem escreveu é diferente da sua, então o seu contexto e seu motivo é diferente. O templo de Pico Neve é o templo do Kami Regigigas, aquele que moveu o continente. O templo de Sinnoh foi criado para Pokémon lendários, Dialga e Palkia, mas também como estátuas dos Pokémon do antigo herói ancião. Além do clássico Pilar do Céu, feito pelos Draconidas para invocar o Kami do Céu, o Kami protetor do espaço, Rayquaza. Mas religião também tem uma conexão com o pós-vida e a parte da morte, então também faz parte desse vídeo. Daqui vem a parte cultural. Estatisticamente, mais de 99% das pessoas que falecem no Japão, elas são cremadas e não enterradas. Então, contexto. Eu até acho engraçado, quando você para pensar na Pokémon Tower, as pessoas provavelmente achavam que os Pokémon estavam sendo enterrados lá. Eles não estão sendo enterrados lá. Iam botar onde? Entre cada andar ia ter concreto. Você enterrar o Pokémon no concreto, você tá só colocando uma urna cremada. Tem como cremar um Pokémon de fogo? Kanto tem a Torre Pokémon e a Casa das Memórias em Lavender, além de Celestial Tower e Unova. São as áreas com lápides que vemos dentro de torres. O Mount Pyre em Hoenn é um que também enterra humanos, já que a Phoebe conta que a avó dela está enterrada ali. Existem memoriais para Pokémon como o Pillar Memorial na Save Island e a Rota 10 em Kalos. Além de que em Alola a gente tem a clássica Hau'oli Cemetery, é o cemitério de Hau'oli pro povo, enquanto o Memorial Hill é o lugar para os descendentes dos colonizadores. Para finalizar esse enterro, Lost Tower e Hallowed Tower. A Torre Perdida é uma torre que foi achada, escavada, encontrada, e que é agora um lugar cemitério, enquanto o Hallowed Tower é a torre vazia, provavelmente uma vala. É a história do Spiritomb, inclusive. Pokémon ele é meio realista, é tão realista que tem até a clássica, tem uma igreja no meio do Japão, uma catedral de uma religião diferente, uma que provavelmente adora um deus único, aquele que é a representação do Arceus. Como a Nova ia ser a próxima região, a próxima geração, provavelmente aquilo ali era uma referência já pro que estava por vir, já que Pokémon gosta de fazer isso.